inscrever para discutir o projeto, de praxe, né, ou regimentalmente, a assessoria aqui do plenário pergunta se vai falar contra ou a favor. E são essas as duas únicas alternativas para se inscrever para o debate em plenário. Nas comissões, a gente tem, por exemplo, a possibilidade de votar favorável a um parecer com restrições. Quer dizer, indicando que você não concorda com tudo aquilo previsto no texto. Quando chega para plenário, aí a gente não tem essas nuances, essas sutilezas. Tem contra, a favor ou abstenção, que às vezes é uma posição que a gente registra e que também não esclarece muito. Enfim, me inscrevi para falar a favor do texto, porque eu sou a favor da reforma administrativa em linhas gerais. E, de fato, substitui algumas estruturas que se tornaram ultrapassadas com o tempo ou que nunca chegaram a cumprir o seu papel, a sua intenção original. Felizmente, enquanto um projeto não é votado em segunda no plenário, toda sorte de modificações é possível. É possível apresentar emendas, é possível até mesmo trabalhar um substitutivo, quer dizer, um novo texto que venha a substituir na íntegra o texto que está colocado aqui hoje. Concordo e discordo de alguns apontamentos feitos aqui pelos colegas, mas já falaram inúmeras vezes aqui sobre o caso da Fundação Teatro Municipal, até porque fomos procurados, diversas vereadoras e vereadores, fomos procurados por representantes do Teatro Municipal, que é muito mais do que aquele prédio ali, né, na Praça Ramos, e que já trouxeram para a gente uma análise muito cuidadosa, consistente, uma lista de preocupações que eles têm com a aprovação desse projeto. Na verdade, o que eles apontam é justamente a falta de consistência no texto apresentado, que dá uma tremenda margem para insegurança. Então, o texto apresentado, né, o que o PL traz hoje sobre na sua versão original, sobre o Teatro Municipal? Como o vereador Donato já chamou a atenção aqui, fica o Executivo autorizado a proceder à extinção da Fundação Teatro Municipal, prevista na Lei 15.380, de 27 de maio de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Artigo 73. As atividades, patrimônio, ativos, pessoal, acervo documental e dotações da Fundação Teatro Municipal serão incorporados à Prefeitura do município de São Paulo. E aí tem aqui parágrafo 1º, parágrafo 2º, detalhando um pouco mais isso. Aí o artigo 74 fala dos cargos de provimento efetivo e as funções admitidas do quadro de pessoal da Fundação. De novo, alguns parágrafos falando sobre como seria essa migração de cargos. O artigo 75, serão extintos os cargos de provimento em comissão do quadro de pessoal da Fundação Teatro Municipal de São Paulo e mais alguns artigos. Enfim, a preocupação que eles manifestam é a seguinte: então, fica o Executivo autorizado a extinguir a Fundação Teatro Municipal prevista na Lei 15.380. Mas também, como o Donato já mencionou aqui, essa lei que instituiu a Fundação Teatro Municipal, ela é bastante abrangente, detalhada, cuidadosa. Foi um processo de construção bastante trabalhoso até que esse projeto de lei da Fundação fosse aprovado. Tinha intenções, a criação da Fundação tinha intenções com as quais eu concordava em vários aspectos, desde a incompatibilidade de determinadas atividades, contratações do Teatro Municipal com as normas tradicionais da administração pública, assim, dando um exemplo bem simplista até, mas você tem que justificar, às vezes, sob o ponto de vista da administração direta. Não, por que é brocado e não tafetar? A gente tem critérios, né, na burocracia da administração pública que às vezes são difíceis de transpor para determinadas áreas. Então, tinha uma série de razões que justificavam a criação da Fundação, mas é isso, a Lei 15.380 não simplesmente instituiu a Fundação, mas definiu uma série de coisas que não constam desse projeto de lei do 749. Então, lá nessa lei que vigora hoje, o Poder Executivo ficou autorizado a instituir a Fundação Teatro Municipal, com prazo de duração indeterminado, sede for na cidade de São Paulo, ok. Aí vem, a Fundação Teatro Municipal terá as seguintes finalidades:
promover, coordenar e executar atividades artísticas, incluídas a formação, produção, difusão e o aperfeiçoamento da música, da dança e da ópera. 2. Planejar, desenvolver, promover, incentivar e executar a programação e os demais projetos pertinentes à sua finalidade, assim como atividades atualmente executadas pelo Departamento Teatro Municipal nos termos da legislação em vigor, inclusive as relativas aos conjuntos artísticos, unidades educacionais profissionalizantes e corpo técnico e as atividades atualmente executadas pela discoteca Oneida Alvarenga. Então, só pelos 2 primeiros incisos aqui do artigo 4º da lei em vigor, que definia as finalidades da Fundação Teatro Municipal, a gente já vê como não é simplesmente uma pessoa jurídica mudando de figura. Não, vamos extinguir a fundação e reabsorver tudo aqui na Secretaria Municipal de Cultura. Se você permite extinguir a fundação criada por essa lei, o que acontece com o restante dessa lei? O quanto disso precisaria ser adequadamente preservado ou, se for o caso, modificado para garantir que o Teatro Municipal cumpra com todo o seu papel na cidade de São Paulo. Aliás, essa é uma incompreensão muito frequente, assim, de muita gente que olha o Teatro Municipal como um determinado equipamento cultural que serve a um determinado tipo de público e, muito equivocadamente, as pessoas associam isso a um público elitista, a um público que não atende às periferias da cidade. Isso é um erro. Então, esse erro, de uma certa forma, até se traduz no projeto de lei que, não, vamos extinguir a fundação, os cargos vêm para aqui, vão para lá, sem levar em conta tudo isso que a lei em vigor estabelece. Então, se a gente seguir lá por exemplo, o patrimônio da fundação será constituído pelo imóvel do Teatro Municipal, Praça Ramos de Azevedo sem número, e bens móveis que o guarnecem. Esse é só o inciso 1. Inciso 2, pelos bens e direitos que compõem o acervo do Museu do Teatro Municipal, do Arquivo Artístico do Teatro Municipal, da Orquestra Sinfônica Municipal, da Orquestra Experimental de Repertório, do Coral Lírico, do Coral Paulistano, do Quarteto de Cordas de São Paulo, do Balé da cidade de São Paulo, da Escola Municipal de Música, da Escola Municipal de Bailado, da Discoteca Oneida Alvarenga, com as partituras, livros e registros fonográficos de música erudita, e nos termos do parágrafo único do artigo 52, do Conservatório Dramático e Musical da cidade. Então, de novo, só estou lendo alguns incisos do que definia, do que define até hoje, né, o patrimônio da fundação. Mais adiante, a estrutura organizacional da Fundação Teatro de São Paulo tem a descrição dos órgãos de direção setorial, colegiados, etc., e a estrutura organizacional da Fundação, além das unidades administrativas que serão detalhadas no Estatuto, deverá dispor sobre, mais uma vez se enumera tudo que compõe a Escola Municipal de Bailado, que passa a denominar-se Escola de Dança de São Paulo, com Balé Jovem de São Paulo, a Escola de Música de São Paulo, Orquestra Sinfônica Jovem Municipal, Núcleo de Ação Educativa, o Balé da Cidade de São Paulo, Orquestra Sinfônica Municipal, Orquestra Experimental de Repertório e Quarteto de Cordas, Coral Lírico, Central Técnica de Produções Artísticas, Chico Gratieri, e o Centro de Documentação e Memória. Então, a preocupação é super compreensível. Como é que você trata como simplesmente uma mudança de estrutura, né, como de forma de pessoa jurídica, presumindo uma série de mudanças, mas não deixando claro o que é que não muda, o que é que precisa ser garantido, ou que muda até certo ponto na forma da sua gestão, mas que continua valendo como lei para determinar a que serve, né, qual o papel da fundação, futuramente extinta talvez, mas do Teatro Municipal de São Paulo, dentro da nossa política cultural. Não é simplesmente a gestão de um edifício, ou mesmo de um patrimônio, de um acervo, é muito mais complexo do que isso. Então, nós já apresentamos hoje, eu e o vereador Natalini, uma emenda sugerindo uma nova redação, uma emenda que não foi de nossa autoria apenas, da assessoria dos nossos gabinetes, mas acolhendo mesmo essas preocupações, essas sugestões que já foram trazidas para a gente aqui nos últimos dias. Sei bem,
pelo modo de tramitação usual dos projetos aqui na casa, dificilmente numa primeira votação a gente já consegue aprovar mudanças no texto. Então, eu não ficarei surpresa se a nossa emenda não for acatada nessa votação de hoje, nem surpresa e nem alarmada, porque entre a primeira e a segunda votação tem espaço, tem tempo e tem abertura, pelo que eu já consultei o governo, para que a gente faça sugestões para melhorar esse texto. Não é uma porta fechada, tipo, não aceitamos discutir. Foi aberta essa porta, então, ainda que, como é bastante provável, a nossa emenda não seja acatada ainda hoje, para já modificar o texto em primeira votação, isso raramente acontece. É excepcional acatar mudanças já na primeira votação em plenário, que não tenham sido trazidas já ao longo da tramitação das comissões, substitutivo de comissão, essas coisas. Mas é isso, ainda tem muitas possibilidades, a gente já se comprometeu aqui a fazer audiências públicas, tratando de alguns pontos especificamente. Aliás, vocês que estão acompanhando aqui viram a quantidade de coisas sobre as quais o projeto dispõe. Um projeto de 109 artigos. E nada é simples aqui, tudo é muito complexo. Então, ainda vai haver audiências públicas para tratar do projeto de um modo geral. E a gente já se comprometeu, o vereador Fábio Riva, líder do governo. Vereadora? Sim, senhor, a fazer audiência pública específica sobre esses artigos aqui, os 74, 75, 76, ou seja, sobre a Fundação Teatro Municipal especialmente. Bom, pois não, primeiro, vereador. queria agradecer uma parte, só reafirmar, né, o compromisso que eu fiz com a vereadora de analisar essa proposta feita pela vereadora e pelo vereador Gilberto Natalini, uma consulta ao Executivo. Acho que o Executivo tem sido bastante sensível ao longo desses anos, né, de gestão, em estar fazendo sempre um diálogo aberto com os vereadores, recebendo as sugestões. É lógico, é um projeto que a gente pretende votar em primeira, mas entre a primeira votação e a segunda, nós vamos realizar a audiência pública que Vossa Excelência acabou de mencionar e, assim, aprimorar o projeto, como esta casa sempre tem feito nos projetos do Executivo, trazendo aqui sempre o interesse da cidade em primeiro lugar e também o interesse das pessoas que também estão aí no Teatro Municipal e outras entidades que estão sendo extintas. Acho que é um canal aberto, o governo sempre teve esse diálogo e não vai ser diferente nesse projeto. Muito obrigado, viu, vereadora? Obrigada, vereador, e reiterar que já deu para perceber, né? São várias as vereadoras e vereadores que estão cientes das preocupações de vocês, concordam, partilham dessas preocupações e estamos dispostas e dispostos a, de fato, construir um texto e trabalhar pela incorporação desse texto no projeto de lei. Pois não, vereador? Muito obrigado, vereadora Soninha. Queria também parabenizar a Vossa Excelência pela intervenção que está fazendo, porque demonstra que Vossa Excelência também estudou o assunto e está falando com propriedade. Isso engrandece o seu mandato e engrandece também o debate aqui na Câmara Municipal. Em segundo lugar, eu queria dizer a Vossa Excelência que nós fomos procurados no gabinete por um grupo de pessoas representando aqueles que trabalham, aqueles que produzem no Teatro Municipal, a arte, a dança, a música, o Teatro de São Paulo, e nos sensibilizamos com o que eles falaram. Por quê? Porque o Teatro Municipal, ele é um símbolo, todo mundo que vem a São Paulo, de certa forma, quer conhecer o Teatro Municipal, quer olhar o prédio, quer entrar, é um prédio bonito, lindo, tem tradição, é um prédio que honra a cidade, é uma atividade que honra a cidade, né? A cultura, assim como a saúde, a educação, são patrimônios da cidade, que a gente precisa defender. E aí, fico muito feliz, vereadora Soninha Francini, de termos juntos assinado essas emendas para a preservação da Fundação. É uma questão especial, tem que dar um tratamento especial. Fico feliz de termos dado entrada, conseguimos 21 assinaturas de vereadores que se comprometeram com a nossa proposta. Pois então já só faltam 7
para a gente inteirar os 28 para aprovar a emenda. E fiquei mais satisfeito ainda porque ver o vereador Fábio Riva, que é líder do prefeito aqui na Câmara, vir aqui e dizer que ele se sensibilizou com a nossa proposta, que ele está fazendo tratativas com o governo e da primeira para a segunda, como a senhora falou, não é tradição aqui aprovar a emenda que modifica o texto em primeira votação. A senhora falou, isso é verdade, eu estou aqui há 19 anos, sei que é assim, mas da primeira para a segunda nós podemos ganhar o coração dos nossos colegas, o coração do governo, para quê? Para manter o Teatro Municipal com a sua estrutura de fundação. O que a gente precisa fazer é que a fundação funcione. Mas isso é um outro departamento. A fundação funciona a contento. Que não haja no Teatro Municipal o que aconteceu numa gestão anterior, que eu fui obrigado a ir para a Justiça, para quê? Para cobrar dos que saíram 15 milhões de reais que tinham sido desviados da fundação. Mas isso não diz respeito à fundação. O funcionamento pode ser na fundação ou mesmo na administração direta ter malfeitos. Então, nós estamos vigilantes para que não haja malfeito. Mas a permanência da fundação, na minha opinião, só enobrece a existência do Teatro Municipal. Muito obrigado pela parte. Obrigada, vereadora Nataline. Vereadora Juliana Cardoso. Obrigada, vereadora Soninha. Bom, primeiro que esse projeto é um projeto, os projetos de lei que têm vindo para casa, em que pese eles são bastante modificados em alguns momentos pelos vereadores da oposição ou da base de governo, ainda assim, são projetos que chegam sem o mínimo, né, da relação técnica, né? O que isso de verdade vai ter nos cofres públicos? O que acontece com o funcionalismo público? Em especial, a gente está falando aqui da relação do teatro, da dança, e, em especial, da autarquia, que são vinculadas à saúde. A escola Maquicute, por exemplo, foi uma escola que eu, no início do mandato, foi uma das primeiras pautas que eu toquei aqui junto com outros vereadores, porque era para ser uma universidade, primeira universidade da cidade de Tiradentes que pensava-se em medicina. Só que mudou a gestão, não conseguiu emplacar, e aí eu me lembro que na gestão que entrou em seguida queria eliminar a escola e fazer outra função dela. E aí foi uma briga muito intensa para que aquela escola fosse uma escola pública de saúde. E é uma das melhores, vereadora Soninha. Os professores daquela escola são exemplares. E as pessoas formadas de lá, elas vão preparados pelo Sistema Único de Saúde. Mas o que também me deixa muito apreensiva, vereadora, é a relação mesmo da autarquia. Na autarquia, a gente sabe que são vinculados aos hospitais municipais, e eu gosto muito de fazer uma comparação. Os hospitais que são vinculados à autarquia, que são públicos, que são funcionários públicos, eles podem ter dificuldade de você conseguir ter um atendimento rápido, mas ele nunca deixa você para fora, ele nunca fecha a porta, nunca. Hoje, a gente está num sucateamento tão grande que a relação do funcionário público não chama-se mais funcionário público. Pensa no médico, mas não pensa, por exemplo, nos auxiliares de enfermagem ou os outros administrativos públicos. Isso vai deixando o hospital numa dificuldade intensa. Quando você tira a autarquia, você deixa-se muito claro que nessa gestão entrega-se para a organização social. E quando eu falo que gosto muito de fazer uma comparação, é que eu quero saber, alguém daqui já ouviu dizer, por exemplo, que o hospital do Tatuapé fechou as portas? O hospital de Setúbal fechou as portas? O hospital que são vinculados desses 11? Não. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu dizer que a Santa Casa fechou a porta, que o Santa Marcelina fechou a porta, porque não tinha capacidade financeira para poder receber o paciente? Então, a gente precisa ter muito claro, nesse nosso projeto, de entender o qual é importante a gente manter uma autarquia e qual é o importante de a gente poder, ao invés de a gente entregar com o mesmo dinheiro público que vai para as organizações sociais,
as autarquias, a gente investir no que é dos funcionários públicos, melhorar o salário dos funcionários públicos. Então, nobres vereadores e vereadoras, vereador Fábio Riva, que é o nosso... que é o representante que a gente dialoga do governo, a gente precisa discutir. E discutir não é fazer um projeto rápido, não é semana que vem a gente fazer uma audiência pública que as comissões já passaram, de uma certa forma. É a gente ouvir. É a gente entender essas pessoas que estão aqui, quais são as expertises dele, porque aqui a gente não está falando em cor partidária, a gente não está falando em pessoas que vão simplesmente fazer oposição. Nós estamos falando aqui de servidores que dão a vida para fazer o trabalho da prefeitura, independente de qual seja o seu prefeito, mas que tem uma organização e um carinho pelo que é público. Então, vamos pensar, vamos conversar melhor, mas vamos fazer de uma forma correta e de uma forma onde a gente sabe os impactos verdadeiros e não um cheque em branco, conforme tem alguns outros projetos de lei que entraram aqui e que alguns nem vingaram ainda. A gente só entregou. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Em relação à questão do Teatro Municipal, o vereador Natalini defende até a possibilidade de continuação da fundação, como pessoa jurídica, como modo. Eu não defendo necessariamente que continue havendo a Fundação Teatro Municipal. Acho que a gente pode perfeitamente trabalhar com um novo modelo de relação da municipalidade com o Teatro Municipal, que não passe pela fundação, desde que sejam preservados princípios, diretrizes, algumas normas básicas. Até para a votação de hoje, nós apresentamos duas emendas que são até contraditórias entre si. Uma emenda que propõe tirar desse texto a parte que diz respeito à Fundação Teatro Municipal. Deixa isso para discutir depois. E uma outra emenda que aí propõe... É diferente dessa, é quase o contrário dessa, e também é uma emenda nossa. Tá bom, então vamos tratar, sim, da possibilidade de extinção da Fundação, desde que tais e tais e tais pontos sejam considerados, sejam incluídos expressamente no texto. Em relação... Aliás, é curioso até que nesse texto a gente correu atrás, né, de algumas sugestões para conseguir apresentar a emenda hoje, né, a tempo. E nesse texto que a gente apresentou até, nem aumenta o número de artigos que dizem respeito ao Teatro Municipal de 72 ao 77, mas em cada artigo traz uma porção de acréscimos que a gente considera, que a gente concorda que são importantes. Então, falando, por exemplo... Em vez de falar só, não, os cargos vão para cá, esses vão para lá, mas lembra que a definição dos corpos estáveis, o papel, né, do Teatro Municipal, tudo que ele tem a responsabilidade ou a missão de garantir, mas, enfim, já foi dito mais de uma vez aqui, a gente ainda pode trabalhar isso e a gente vai trabalhar isso muito cuidadosamente. Em relação à saúde... Eu não sou necessariamente contra a extinção da autarquia hospitalar municipal. Também quero discutir isso muito mais e com pessoas que entendem muito mais disso. Eu lembro várias vezes da vereadora Sandra Tadeu, na comissão, nas audiências públicas do orçamento, falando que cada hospital tinha que ser uma unidade orçamentária própria, porque ela já teve a passagem dela pela Secretaria de Saúde em Guarulhos e entende que esse modelo de gestão, de modelo de administração financeira, seria muito mais razoável do que a gente ter essa coisa gigantesca, um pouco indefinida, da autarquia hospitalar municipal. Então, não faço a menor questão de manter a autarquia, na verdade. E também não acho que o modelo de gestão PROES signifique um modelo bom de administração direta versus um modelo ruim de administração por organização social de saúde. A gestão de serviços de saúde por organizações sociais de saúde implica num contrato que estabelece obrigações muito claras e é difícil até lidar com essas obrigações. Tem uma parte do contrato que é variável. Por quê? Se você diz que um hospital vai receber sempre o mesmo valor,
qualquer que seja, ou que uma organização social vai ter sempre o mesmo recurso orçamentário, quer ela faça 1.000 atendimentos ou 500 atendimentos, vamos dizer que fica muito confortável para essa organização social fazer menos atendimentos. Ela vai receber o valor completo, mesmo que não faça aquelas consultas, aquelas cirurgias, aquelas intervenções. Então, não dá para ser assim, para o valor ser 100% determinado, independentemente daquela produtividade. É um termo meio estranho para falar em relação ao serviço de saúde, mas o valor totalmente fixo, independente da produtividade, não funciona. Podia criar distorções de alguns serviços trabalharem menos para ganhar o mesmo valor. E se você estabelece uma margem muito grande para tal da produtividade, então corre-se o risco de um hospital exigir ou propor vários procedimentos que não são exatamente necessários. Aliás, esse já é um mal da saúde nos tempos modernos, né? Como o médico não conhece muito bem aquela pessoa diante de si, então pede um batalhão de exames. Então, imagina se essa cláusula da produtividade fosse muito grande. Então, abriria uma margem muito grande para, quem sabe, uma unidade de saúde fazer atendimentos desnecessários para poder cumprir a meta. Pensa o que significa, como é complicado isso de cumprir a meta em saúde. Então, por um lado, cumprir a meta, evidentemente, é não recusar atendimento nenhum, não fechar a porta e falar, desculpa, nosso contrato parou aqui. Mas também cumprir a meta não pode ser, vamos supor, retardar a alta de um paciente. Se você ganha mais pelo número de leitos ocupados, então eu não dou alta para um paciente, fico lá com o leito ocupado e ganho uma cláusula maior de produtividade. É complexo, esse ajuste precisa ser feito e refeito, mas eu conheci alguns serviços bem de perto, ou por ser cliente, como dizem. Eu sou usuária da AMA, que funciona no antigo hospital no Sorocabana, desculpem, e tenho bons e maus atendimentos, experiências excelentes, experiências não muito boas naquele serviço de saúde. Muda conforme o turno, conforme o plantão, conforme o dia, conforme a hora. Chega lá às 9 da manhã, você vai ter um tipo de atendimento de espera. Chegar lá às 9 da noite é outro tipo de atendimento em função das próprias condições. E eu fui voluntária durante um tempo da ouvidoria do Hospital Menino Jesus, depois da sua transição para o modelo de gestão por OS, e sou testemunha bem próxima das grandes mudanças positivas que foram trazidas por essa possibilidade, por essa modalidade do contrato de gestão com uma organização social de saúde, no caso, o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que não tem nada a ver com a filantropia do Sírio-Libanês, com os serviços prestados pelo hospital, pelo Sírio-Libanês, né, como forma como hospital de excelência dentro do SUS, todo esse conceito que foi criado. Mas o Hospital Menino Jesus é um ótimo equipamento de saúde, funciona aqui na Bela Vista, atende crianças da cidade inteira, hospital de referência em vários serviços. E desde a sua passagem para a gestão por organização social, ele se tornou muito melhor do que ele era antes. Então, não é que a simples migração para a OS faz com que as coisas sejam melhores, mas cria determinadas condições que permitem, que favorecem algumas medidas. Vou dar um exemplo aqui bem rápido para o vereador Paulo Frange, que é do ramo e entende bem disso. Se você tinha antes um modelo de contratação de anestesistas por uma jornada ou de 40 horas semanais, ou de 12 por 36, você tem um tipo de despesa, um tipo de contratação e um tipo de dificuldade também. Porque o anestesista sai de férias, você ao mesmo tempo que, teoricamente, você tem sempre um anestesista à disposição, na prática, às vezes ele está à disposição e nem era necessário, e às vezes você teria mais necessidade e não pode contar com ele ali. E aí você passa a ter um regime de contratação por hora, vamos dizer, por prestação de serviço por aquele período. Então, você consegue ter muito mais agilidade, conciliar muito mais a disponibilidade do centro cirúrgico, da sala, do leito pré- e pós-operatório, com a disponibilidade daquele profissional que é necessária para aquele determinado tipo de intervenção. É uma descrição assim, sem muita precisão, mas é uma das possibilidades de relação com os profissionais que o contrato de gestão por uma organização social de saúde permite, e que nos modelos todos de contratação da administração direta não seriam viáveis. Então, para concluir, são muitas as propostas de mudança aqui. Como eu falei 108, mas não são 108 artigos, é mais do que isso. São
110, 20 só nas disposições transitórias. Então, imagina o quanto de coisa tem para a gente analisar aqui, anexos gigantescos, e às vezes é também sempre um desafio. A parte do texto que é vaga demais, e a gente precisa especificar um pouco melhor, porque senão o decreto regulamentador pode ir para qualquer lado. E também, o que não é desejável, o que é ser específico demais, detalhado demais no texto da lei, e depois, quando a gente concluir que era melhor ter feito diferente, só um novo projeto de lei, com todo o seu caminho, poderia modificar. Então, esse equilíbrio entre o genérico, o abrangente e o super detalhado é bem difícil de conseguir, ainda mais numa matéria dessa abrangência. Mas, enquanto estiver aberto para discussão, a gente vai discutir isso exaustivamente, se for o caso. Obrigado, presidente.